Oi, gente, tudo bem? Então, vamos ver aqui como é que faz para fazer a transmissão de live usando a conferência da RNP. E aí eu vou fazer duas coisas. A primeira é mostrar um pouquinho como é que é lá na RNP, como é que são as coisas lá e tal, e depois a gente passa para como é que joga essa transferência no YouTube, tá? Bom, então, o site da RNP é esse aqui, conferenciaweb.rnp.br. E aí a gente tem várias formas de entrar por aqui. Quando eu clico aqui no entrar, ou então aqui embaixo no entrar, ó, ele vai abrir três opções para mim. Eu posso entrar com Facebook, com Google, ou aqui pelo CAF, ou Café, que é a Comunidade Acadêmica Federada. Para a gente conseguir acesso à sala, tem que ser necessariamente por aqui. Então, eu vou clicar aqui no CAF. Logo quando eu entro, ele pergunta, então, qual é a minha instituição. Aqui eu já tinha clicado antes para memorizar, então ele já vai aparecer aqui o IFES, mas se não tiver, é só digitar IFES e selecionar aqui, então, IFES, e aí clico no prosseguir, e aí é o login que a gente usa aí no IFES normal, do CIAP e a senha para logar nos computadores que a gente já acessa por aí. Então eu vou fazer o login. Quando eu faço login, ele abre então essa página. Aqui aparece o link da conferência, então eu posso vir aqui dar um Ctrl C para copiar, e aí eu posso mandar então esse link por e-mail ou por WhatsApp, né, para quem for participar da reunião, e eu venho aqui então começar uma reunião. Então quando eu clico começar uma reunião, ele vai abrir direto a tela da reunião. Aí tem algumas coisas que eu vi que alguns estavam tendo algum tipo de problema. Então a primeira coisa é como é que eu vou participar, se é com microfone ou se eu só vou ouvir. No caso a gente vai fazer com microfone porque a gente vai precisar falar durante a reunião. Então logo quando eu faço isso, o navegador pergunta se eu quero então permitir o uso do microfone. Nesse caso eu estou usando o Mozilla, então ele apareceu aqui, eu posso clicar até em memorizar essa decisão, clico em permitir, ele abre para mim um teste de áudio, né, só para eu falar, para ver se está ok. Uma coisa que eu acho que é legal é a gente usar sempre microfone, então eu estou usando, deixa eu mudar aqui para vocês verem. Então, tá vendo? Eu estou usando fone comum, desses com microfone, porque eu acho que fica melhor. E aí, então, eu venho aqui, clico no sim. E aí o áudio foi ativado. A gente vai usar aqui uma sala, então, com até 75 pessoas. E aí a conferência, então, já está aberta, né? Não tem ninguém ainda na conferência e tal. Desculpem. Eu vou compartilhar então a minha webcam também aqui pela conferência. A mesma coisa, ele pergunta se eu quero autorizar, eu clico aqui em cima, clico no permitir, e aí então ele vai, bom, aqui no caso ele disse que deu um erro, né? Vou clicar no iniciar para ver o que vai acontecer. Ah, eu sei por que deu erro, porque eu estou usando um software para gravação desse vídeo que já está usando a minha câmera, então eu não consigo usar a câmera simultaneamente nos dois softwares, por isso que eu não consegui aqui, mas aí vocês vão conseguir normalmente, beleza? Então, por aqui eu posso compartilhar alguma coisa, por exemplo, então deixa eu pegar aqui ele não autorizou, também eu acho que também é pelo mesmo motivo, porque eu já estou... ele pergunta qual tela que eu quero compartilhar aqui, então eu vou compartilhar o software aqui que eu uso, que eu estou usando para gravar, né? Mas eu poderia ter aberto aqui um outro aplicativo, né? Qualquer coisa. Vou colocar aqui
o software só para vocês verem. Então, na minha webconferência vai aparecer o compartilhamento do software que eu estou usando para gravar, né, que é o OBS, que é aquele que eu tinha indicado lá, que eu acho que vale a pena fazer o curso dele. Então, mas isso aqui pode ser uma apresentação, né, pode ser qualquer outra coisa. É bom a gente antes abrir a apresentação, né, ou um PDF, ou seja o que for. E aí então eu venho aqui, ó, nas ações. Assim, antes de ir nas ações, eu vou então agora no YouTube, que eu vou fazer a transmissão. Então eu venho aqui no YouTube, e aí no YouTube aqui vai aparecer aqui no alto esse criar. Eu clico em criar e vou em transmitir vídeo. Aí ele vai abrir uma janela para mim, para eu colocar algumas informações sobre o vídeo que eu vou fazer a transmissão, né? Está carregando. Ele disse que teve um erro. Vamos ver o que aconteceu. O erro está acontecendo porque ele está tentando gravar a minha webcam, né? Aquele problema que eu te falei. Eu vou clicar aqui, fazer transmissão. Aí agora não deu erro. Então, vou colocar aqui um teste de live só para a gente ver se ela é pública ou se não é. No caso, ela tem que ser pública. Aqui eu posso fazer colocar uma miniatura que vai ficar aparecendo enquanto as pessoas enquanto eu não começo efetivamente a transmissão. Eu tenho que dizer se ela é um conteúdo para criança ou não. Nesse caso não é. Se tem restrição de idade, no meu caso também não tem. Eu posso programar essa live para mais tarde, mas agora eu já vou fazer a transmissão direta. Eu vou então aqui criar stream. Bom, quando eu faço isso, ele abre aqui para mim o stream, tá vendo? Mas ele ainda não começou a transmitir diretamente. O que a gente vai precisar para começar a transmitir? A gente vai precisar desses dois links aqui, ó. Da URL da stream e depois dessa chave de transmissão. Então, primeira coisa, então, eu vou copiar esse link aqui. Esse link é padrão, tá? É sempre o mesmo, mas é bom a gente copiar. Vou voltar lá no webconf e vou vir aqui, então, na ações e vou clicar em transmitir sessão, ó. E aí eu vou transmitir via RTMP, que é o que tinha aparecido lá no YouTube, tá vendo aqui, ó, RTMP. Então eu vou lá, RTMP, vou colar aquilo lá, aquele link, né, aquela URL, volto lá no YouTube, aqui eu consigo ver o que ele chama de chave de transmissão. Ele vai mudar a chave em 6 segundos, então eu vou esperar um pouquinho ele mudar a chave. Aí então ele criou a chave, né? Aí eu vou então copiar a chave e vou então colocar aqui barra e vou colar a chave aqui e clico em iniciar. Então ele vai começar a transmissão aqui, ele vai conectar, vamos esperar um pouco. E ele já está transmitindo, né? E aí então eu venho aqui no YouTube e começo então a transmitir ao vivo. Pronto, ele já habilitou aqui e aí ele começa a transmissão ao vivo. Quando eu clico aqui, aí sim ele vai para o YouTube. Ah, ele está dizendo, ó, você está ao vivo. Então, eu vou, por exemplo, aqui na minha conferência e compartilhar a tela, por exemplo, né? Então, eu vou compartilhar a tela do OBS, que como eu tinha falado, que é a tela que eu estou usando. E aí a transmissão está rolando lá, ao vivo, né? Então, se tiver gente assistindo, vai estar assistindo por lá, e aí a gente vai então fazendo aqui a reunião e tal. Vocês vão ver que vai aparecer um usuário aqui, tá vendo? Que é o streaming, que é o usuário que está transmitindo a tela, né? Bom, aí terminou a reunião, então eu
Vou então encerrar a reunião por aqui. Eu venho aqui na transmissão ao vivo, encerro a transmissão, e aí pergunta se eu quero parar. Eu digo que quero parar. Ele encerrou a transmissão. E aí ele pergunta se eu quero editar. Nesse caso eu não vou editar, deu um tempo só de 29 segundos. Depois eu mando esse link também para vocês verem. E aí essa transmissão foi finalizada e ela tá por lá. Eu venho aqui agora e encerro a sessão e termino a reunião. Tenho certeza que é assim encerrar. Ok. Finalizou a sessão e aí eu volto para minha conferência web e ele vai cair automaticamente. Ele até fechou, né? Então aqui eu volto para minha página inicial. Tá bom? Eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando. Falou, gente? Um abraço.